eu nada temerei, o mal enfrentarei. A saída de Jonas do porão. Que alegria, meus queridos e amados irmãos. Eu estou amando esta minissérie. E você, Eclésia? Tá uma bênção. É uma oportunidade para a gente estudar, se aprofundar. E estudando o livro de Jonas, a gente acaba se encontrando nele, né? Quantas vezes a gente vai para o porão, a gente desobedece, sentimos o desejo de fazer a nossa vontade, desobedecendo e indo para longe da face de Deus. Mas é uma grande alegria. Já estamos aqui no 4º capítulo. E eu lembrei, eu até falei para vocês no capítulo passado que teremos uma aula bônus para fechar o livro de Jonas. Hoje nós vamos falar sobre essa saída. Como Jonas saiu? O que foi que Jonas fez? Ele reconheceu e ele resolveu sair do porão porque ele percebeu que lá não era o seu lugar. E quem despertou, na verdade, como eu falava no capítulo anterior, foi o capitão, né? Os marinheiros que despertaram Jonas para ele entender que ele tinha uma identidade. Porque Jonas estava pagando um preço muito alto em ficar lá naquele porão. Não só ele, mas todos que estavam ali em volta dele. E então, para sair do porão, nós precisamos o quê? Vida de oração, que entra aqui a nossa oração pessoal. E, meus irmãos, Deus fala muito conosco na nossa oração pessoal. E às vezes Deus nos pede coisas difíceis, coisas impossíveis e coisas que são assim fora do comum, não é? Absurdas, coisas né? absurdas. Então, por exemplo, quando eu pensava nisso, eu pensava naquela passagem da viúva que estava ali só com um restinho de azeite e farinha, ia fazer para ela e para o filho dela e esperar morrer. E chega um profeta lá, né? Profeta Elias, e fala que preparasse, né, a comida para ele e desse para ele que ia dar certo. Bom, isso é um absurdo, gente. A mulher poderia ter se voltado para a realidade, para o que ela via e ter feito como ela havia pensado. Ou então, seguir a proposta do profeta, né? E ela fez conforme o profeta havia dito, que era um absurdo, se a gente for pensar mesmo, a gente vê como um absurdo, mas o que foi que aconteceu? Um milagre, não é? Então, às vezes, nós escutamos quem está do nosso lado e não escutamos a Deus. O próprio Pedro, né, que chama Jesus à parte e diz, não, mestre, não vai te acontecer nada de ruim, não, pelo amor, né? E Jesus diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Interessante, Eclésia, só te cortando aí, que a vida de oração, ela nos coloca na presença de Deus. Jonas, quando ele percebeu, caiu em si, a palavra vai dizer que Jonas rezou. Ele fez uma oração, ou seja, para você retomar a tua identidade, sair do porão, reconhecer-se pecador, desobediente, inseguro, você precisa retomar a vida de oração. Sem a vida de oração, nós iremos continuar na cegueira, fazendo a nossa própria vontade e esquecendo de fazer a vontade de Deus. E sabe em que momento Jonas rezou? Jonas não rezou enquanto ele ia para longe da vontade de Deus. Jonas não rezou quando ele comprou aquela passagem, quando ele entrou no navio, quando ele foi lá para o porão e quando ele estava dormindo. Até aí estava, digamos, tudo bem com Jonas, não estava acontecendo nada. E muitas vezes a gente se afasta de Deus e acha que está tudo bem, né? Mas quando foi que Jonas rezou? Quando ele entendeu que ele era o culpado por aquilo, e ele fala para os marinheiros, né, para jogar ele fora dali, que a coisa ia se resolver, que o problema era ele. E então, muitas vezes nós precisamos nos reconhecer, meus irmãos, reconhecer que tudo, que na sua casa está um caos, que no seu grupo está um caos, que no seu ministério, na sua vida, e o problema é você, e a gente às vezes fica culpando os outros. O interessante é que Jonas, sendo um profeta, foi despertado por um pagão, ele poderia ter se rebelado, né, se sentido grande,
Né? Quantas vezes você vai direcionar um irmão do grupo, irmão, volta à vida de oração, e ele está tão cheio de si, ele já se acostumou em estar no porão que ele se rebela contra você. Eles não acolhem aquele chamamento de Deus através dos irmãos. Por quê? Porque a vida de oração já não é mais prioridade, já não é mais propósito na sua vida. A gente vê agora, final de ano, todo mundo faz propósito para emagrecer, para voltar a caminhar, para estudar mais. Mas será se tem propósito para você rezar mais? Para voltar a rezar o rosário? Para voltar a adorar o Senhor? Primeiro vem a lista de propósito para o seu corpo, para a sua vida. Não, primeiro são os propósitos para retomar a nossa vida espiritual, a nossa identidade. A vida de oração é para isso. Nós precisamos acordar, porque tem pagãos nos despertando e nós não estamos percebendo. Jonas tem essa qualidade, ele reconheceu. Ele reconheceu. Muitas vezes nós estamos pregando, nós estamos servindo, nós estamos falando para os outros aquilo que nós não estamos escutando, e por isso não mudamos. Nos achamos os bambambãs, que está tudo bem. Colocando fardo no outro. E quando eu não estou escutando a Deus, eu estou falando para o outro, mas eu não estou me escutando, me ouvindo. Aquilo que eu estou dizendo é justamente o que eu estou precisando. E aqui, meus irmãos, eu faço um apelo para você que já prega, para você que é coordenador, para você que tem um serviço. Reveja a sua vida, né? Veja o que está acontecendo, porque Deus está fazendo tudo para chegar a você, porque Deus quer salvar você e um povo que Ele quer confiar. Então, meus irmãos, abram bem o coração, abram bem os ouvidos, entre nesta vida de oração, veja o que Deus está falando com você. E assim, muitas vezes, como eu falava, são coisas absurdas e que se a gente for levar aqui para a nossa realidade, a gente vai achar um absurdo. Por exemplo, ótica humana, né? Por exemplo, você, Rafael, você tem 2 filhas, é casada, né? E quando você, não sei se foi quando você engravidou, que você decidiu parar de trabalhar, e você tem uma profissão, você tem uma formatura, e para o mundo de hoje, isso é um absurdo, a mulher não trabalhar. Mas você se arrepende de ter feito isso? Você sente que foi Deus que falou, que você realmente escutou o Senhor, e essa era a vontade de Deus, e você colhe os frutos hoje? Colho, sim. E o interessante é parar de trabalhar fora de casa, né? Deixar de assumir minha profissão para assumir a profissão de dona de casa, né? Quando você fala isso, as pessoas até perguntam, você trabalha em casa? Tu não trabalha? Eu trabalho em casa, eu cuido da minha família. Trabalha muito. Né? Eu tenho a minha identidade, eu não perdi a minha identidade, eu tenho a minha profissão, mas hoje eu estou aqui e eu não me sinto dentro de um porão. Eu me sinto fora, porque tem tanta gente que trabalha, que ganha muito dinheiro, está lá no porão. Né? Eu não sou contra o trabalho. Endividado, eu não sou contra você trabalhar. Tem que trabalhar, né? Paulo disse que o operário é digno de salário. Pessoal, Deus pedir o seu Faça, trabalho. ouse, faça a vontade de Deus. Primeiro ponto, vida de oração, retome. Segundo, leitura da palavra. A Bíblia nos instrui. A Bíblia nos direciona, nos esclarece a vontade de Deus. Se você já perdeu a intimidade com a palavra, preste atenção. É sinal que você está no porão, dormindo. Desperte. Tarsis não é o seu lugar. Volte para Nínive. E aí, com o próprio livro aqui de Jonas, a gente pode fazer essa leitura orante da palavra. Porque a Bíblia não vou estudar a Bíblia. Tem gente que estuda a Bíblia e é ateu, não é? Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus que eu devo colocar em minha vida, que eu devo viver pautada pela palavra. Então, quando a gente lê esse livro, né, e você pode aqui fazer uma oração, tirar os ensinamentos aqui desse livro para você, né, Senhor, que eu não fique adormecida, Senhor, que eu não vá para longe de Ti, Senhor, que eu não entre nos porões, Senhor, dá-me a graça de sair deste porão em que eu me encontro hoje. E, gente,
entrando aqui já no capítulo 2, onde Jonas entra na baleia, foi nesse momento que Jonas fez a oração dele, né? Então a gente pode rezar com este capítulo 2, onde que foi da angústia que Jonas começou a rezar, né? E ele diz: da minha angústia clamei ao Senhor. Então, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas se você está se sentindo dentro de uma baleia, não está nem no fundo do poço mais, porque Jonas não estava no fundo do mar mais. Foi para o fundo do mar, mas do fundo do mar ainda entrou. E é permissão de Deus. Deus conduziu Jonas até o ventre daquela baleia para que Jonas pensasse, resgatasse a sua identidade, fizesse até um retiro espiritual de 3 dias lá, refletindo sua vida, né? Às vezes a gente é conduzido a um lugar por Deus, ao deserto, e nós não compreendemos. Para muitas pessoas Aqui o foi um deserto retiro foi para um retiro. E às vezes a gente acha que o deserto é lugar de muita tristeza, Deus está maltratando. Não, Deus não está te maltratando, está te dando a oportunidade de você viver um retiro aí no teu deserto, no ventre da baleia, e retomar a tua identidade. O quarto vai falar aí. Ainda sobre a palavra, né, de rezar com a palavra, que Jonas fala assim, ó: quando minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei de Yahvé, e minha prece chegou a ti, até o teu santo templo. Então, meu irmão, se você está desfalecendo, se você está na angústia, se você está na tristeza, se você está no porão, se você está no pecado, é hora de você fazer essa oração. Na hora que você mais precisa, que talvez você não tenha nem forças para rezar, para fazer essa oração. Mas ao ler a palavra, você vai rezando com a palavra. Então, como é importante, ele diz: quanto a mim, com cantos de ação de graças, oferecer-te-ei sacrifícios e cumprirei os votos que tiver feito. A Yahvé pertence a salvação. Deus quer te salvar. Deus quer salvar um povo que é confiado a ti, a tua família, o teu grupo de oração, o teu ministério, um amigo, uma amiga que você só olha e vê desgraça, mas Deus, ele é o Salvador e ele quer salvar a ti e aqueles que ele confia a você. Terceiro ponto, Eucaristia. Meus irmãos, não tem como ficar de pé sem a Eucaristia, sem o contato com o corpo de Cristo. Eu lembrava até daquela passagem, Jesus passando, eu não vou nem pegar a Bíblia, eu só vou fazer um resumo aqui para vocês. E uma mulher toca em Jesus. E no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem me tocou? Mas, Senhor, numa multidão dessa, o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus diz o quê? Do meu corpo saiu uma força. Você está fraco. Você que está aí no porão, saia, comungue, porque do corpo do Senhor sai uma força. Uma força que vai te pôr de pé, que vai fazer você caminhar, dar passos firmes. É a Eucaristia. Quando eu comungo, eu recebo esta força que sai do corpo de Cristo. E quando eu estou fortalecida, eu vou começar a ver a realidade. Não ver os erros dos outros. Jonas olhou para dentro de si. Eu vou começar a ver os meus erros. O que é que tem me conduzido com frequência para o porão? O que é que tem me tirado da vida de oração, da leitura da palavra? Comunhão, confissão e comunhão, porque do corpo dele sai uma força que nos sustenta. Amém? Então, só recordando a você que nós estamos falando aqui dos passos de como me tirar do porão, de como você sair do porão. Vida de oração, volta para a sua oração pessoal, volta para a palavra, para a comunhão, né? Comungar o corpo de Cristo, né? Ser tocado por ele. E também, meus irmãos, outra coisa muito interessante que é conviver com pessoas de fé. Não tem como você sair de um porão assim e ficar sozinho. Clésia, conviva, eu tenho uma frase que anda comigo, né? Conviva com pessoas que querem Deus mais do que você.
Quantos irmãos têm largado a irmandade, a vida fraterna, que têm começado a se desviar? Não estou dizendo que você não é para ter amigos, mas os amigos que te levam para Deus são essas pessoas que Deus deseja, que Deus quer que elas estejam na sua vida. Eu vejo muitas pessoas falarem, eu vou te levar para a vida, eu vou te levar para sempre. E tem muitos irmãos, a gente vê que hoje não tem essa convivência com pessoas do seu próprio grupo de oração, né? Estão lá, se vê naquele dia, mas depois vão embora. Procure amizades que te levem para Deus, que te ajude a sair do porão, que te faça ver um Deus todo-poderoso na tua vida, que te faça reconhecer que no meio da angústia você clamou ao Senhor, assim como Jonas, e Ele te escutou, e Ele vai te escutar. Não perca as amizades de fé, não permita que aconteça um retrocesso, né? O que tem acontecido é um retrocesso. Vivi uma experiência com Deus, foi boa, impactante, larguei minhas vestimentas que eu usava indecentes e tudo, e muitos estão voltando ao vômito, retrocesso. Aquilo que tinha largado, estão pegando tudo de novo. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso. Vamos olhar para Jonas, ele que desobedeceu, mas que ele, no momento que ele reconheceu, ele retomou sua vida com Deus, retomou sua caminhada. É hora de retomar, convivendo com pessoas que têm fé, pessoas que nos conduzem a Deus. Então, no desânimo, procure estar sempre perto daqueles que estão perto de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E aqui a gente recorda na palavra, que eu gosto sempre de trazer um exemplo com a palavra, né? Então, a palavra de Deus fala daqueles 4 amigos e um paralítico. E talvez o paralítico, por ele mesmo, ele não iria até Jesus. Mas aqueles 4 amigos que tinham fé, que acreditavam que se levasse aquele amigo, aquele irmão, e colocasse ele diante de Jesus, algo iria acontecer, ele ficaria curado. Foi a fé dos amigos. Foi a fé dos amigos. A palavra não fala que aquele homem paralítico disse, ei, vamos lá, me leve até Jesus. Não, fala dos amigos, dá ênfase aos amigos que ousaram, que abriram o teto, que, fizeram tudo aquilo que ninguém imaginava, um ato de ousadia, de extrema ousadia, para que aquele homem fosse curado. Aí, quantas vezes também a gente vem um sonho de Deus e a gente, não, aí, por exemplo, vem um sonho de Deus e eu falo, Rafael, veio isso, isso e isso no meu coração, quando eu estava na minha oração pessoal, ela diz, vai, avança, entendeu? Já se eu falar isso para outras pessoas que não têm intimidade com Deus, mas essa é loucura, você tá louca, entendeu? Então, assim, é muito importante a vida fraterna, a vida comunitária. Viva essa fraternidade no seu grupo de oração. Viva a vida fraterna com seus irmãos. Não se afaste, porque tem muitas coisas que nos levam ao porão. Uma delas é o pecado. Quando a gente está em pecado, a gente não quer estar perto das pessoas que estão perto de Deus. A gente não quer estar perto daqueles irmãos mais fervorosos. E aí a gente acaba indo para longe, às vezes. Se escondendo, né? Se escondendo como Adão e Eva se esconderam, não é? Então, não se esconda da vontade de Deus. Hoje o Senhor está pedindo para você despertar, levantar e voltar, ir para a presença do Senhor. Amém. Que alegria, irmãos, poder estar aqui com vocês. Já estamos encerrando este 4º capítulo, mas vai ter bônus para vocês, né? Vai ter bônus aí, vamos fazer uma retrospectiva, falar de tudo, né, resumidamente, para a gente fechar este estudo. Alegria, paz e amor, Deus abençoe vocês e que vocês possam assistir os vídeos, o 1º, 2º, 3º e o 4º, e depois o bônus. Fiquem com Deus. Eu queria encerrar esse 4º capítulo rezando uma Ave Maria por todos vocês, por todos os irmãos, por todas as pessoas que nos pedem oração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A minha